Boa tarde a todos, boa tarde a todas, são 15h30, é tempo de esperançar, né? Hoje nós temos aí, vamos esperar o povo chegar, se aproximando aí, todo mundo, né? Para a gente poder fazer a nossa reflexão juntos, uma passagem conhecida, uma passagem que não é novidade para ninguém, mas que, como sempre, a gente vai fazer uma interpretação voltada para os dias de hoje, para o momento atual, mas sempre fiel à leitura, né? Eu sempre falo para as pessoas que quando eu faço essa leitura, né, eu não estou de forma alguma saindo do que é a leitura. A minha reflexão é baseada na leitura. É claro que ela tem uma atualidade, né? Aliás, muitas pessoas recentemente têm falado isso. Sua reflexão é muito atual, né? E sinceramente eu acho que isso é uma coisa que é importante a gente fazer, né? É importante que a gente faça a reflexão da palavra para a atualidade. A palavra não é uma coisa que ficou perdida lá atrás, esquecida no tempo. A palavra de Deus, ela é viva. Não é isso que a gente aprende? A palavra de Deus é viva e eficaz. Se ela é viva e eficaz, ela tem que se refletir nos dias de hoje. Não pode ser para amanhã, depois de amanhã, né? É para hoje. É isso que é importante que a gente entenda, que a gente viva, né? Senão a gente fica eternamente interpretando tudo do mesmo jeito e a gente diz que a palavra de Deus não é viva, ela não é eficaz, né? É bem verdade que a palavra de Deus também é uma espada cortante, né? E aí novamente as pessoas têm que entender que quando Paulo fala isso, ele está falando na linguagem dos dias dele, né? Na linguagem da época dele, aquele era um símbolo muito importante, um símbolo comum das pessoas entenderem, né? Hoje, talvez, se fosse escrita a mesma coisa, se usaria uma outra palavra, né? Mas o fato é que a palavra tem que perturbar a gente, tem que balançar, a gente tem que olhar aqui e falar assim, nos dias de hoje, o que isso tem? Ai meu Deus, olha, tem isso e eu não prestei atenção, né? Oi Denise, paz e bem. E aí Denise, tudo tranquilo aí? Hoje eu estou aqui no hospital, né? No hospital a gente fica mais né? Fica numa situação que é, vamos dizer assim, um pouco mais tensa. Oi Fátima, paz e bem. Djalma, Doraci, paz e bem, né? Diane, paz e bem, Diane. Sabe, a gente fica no hospital, a gente tem que ficar com mais cuidado. A gente tem que usar máscara o tempo todo, tem que ficar o tempo todo nessa vigilância, né? Então, como sempre, eu consegui essa sala aqui, tranquei a porta, tirei a máscara, né? Desde que eu saí de casa, eu tirei a máscara 2 vezes. Uma para comer, que eu vim numa sala, me tranquei e comi. E agora, para fazer a live. De resto, eu fico com a máscara o tempo todo. Enquanto a máscara, o elástico dela não romper, a gente vai usando. Quando romper, eu troco, né? Mas é difícil.
Vocês vão ver que hoje, essa semana, o meu narizinho, quando chegar quarta-feira, isso aqui vai estar todo vermelho, ó. Tá um pouquinho, vai ficar mais. Mas é assim mesmo, o importante é que a gente use máscara, que a gente esteja bem, que a gente se comprometa, né? Aliás, é até interessante, porque hoje a gente teve a oportunidade de trabalhar um pouco isso, né? Tudo certinho, esperando ansiosamente a vacina. O casal vai vacinar dia 18, aleluia. Bom, Denise, que bom. Eu, sinceramente, acho, vocês sabem que eu não sou homem de meia palavra, né? Eu acho que a prefeitura está fazendo errado, né? Esse pinga-pinga, ó, hoje vacina só as pessoas de 99 ou mais, amanhã só as pessoas de 98, hoje amanhã só as de 97. Eu acho que era o seguinte, pega todo mundo com 80 ou mais e vacina. Mas vacina na casa. A pessoa devia ir na casa e vacinar na casa. Tá entendendo? Nada desse negócio das pessoas terem que ir lá para serem vacinadas, não. Tá entendendo? Né? Mas o problema, né, é que a gente não cuida de certas coisas. Né? Vamos fazer a leitura e a reflexão, mas acho que a gente tem espaço para discutir um pouco isso. Vamos lá, né? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gerazenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. O homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas. Ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelho diante dele e gritou bem alto: Que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro, por Deus, não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe dizia: Espírito impuro, sai desse homem. Então Jesus perguntou: Qual é o teu nome? O homem respondeu: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: Manda-nos para que entremos nele. Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, mais ou menos 2.000 porcos, atirou-se do monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que tinha acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado, sentado, vestido e no seu perfeito juízo. Aquele mesmo que antes estava possuído pela legião. E ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhes o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse:
vai para casa junto dos teus e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. Então o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele. E todos ficavam admirados. Palavra da salvação. Sabe, pessoal, essa passagem ela é muito importante, ela tem uma série de pequenos detalhes que são, assim, cheios de vida, cheios de verdade, cheios de promessas. Mas nos dias de hoje, essa leitura tem todo um significado especial e eu não posso deixar de falar sobre esse significado para vocês. Então, assim, vamos deixar claro algumas coisas para que a gente possa entender toda a grandeza do que nós estamos vendo aqui e qual a importância disso para nós nos dias de hoje. Tá? Então, a gente vê que Jesus atravessa o mar e vai para a região dos Gerazenos. Quem são esses Gerazenos? Essencialmente, esses Gerazenos são um grupo de pagãos. Eles não são judeus. Né? E aí aqui a gente já vê a primeira mensagem importante, a primeira mensagem que faz diferença. Né? Jesus, ele fala aos judeus, mas a mensagem dele é para toda a humanidade, inclusive para aqueles que não são judeus, inclusive para os pagãos gerazenos. Isso é importante porque existe um grupo de pessoas que até hoje acha que a mensagem de Jesus é só para os puros, os escolhidos, os perfeitos, aqueles que fazem isso, aquilo, aquilo outro, e aqui a gente vê que não é. A gente vê também que Jesus vai ao encontro de um homem destituído de toda a sua dignidade. Né? Esse homem, ele provavelmente estava nu ou quase nu. Por que eu digo isso? Porque no final falam que ele estava vestido. Para afirmar que ele estava vestido é porque ele estava praticamente nu ou nu. Vivia no cemitério. Cemitério, né, a gente tem que tomar cuidado, porque a palavra cemitério é uma palavra que surge com o cristianismo. Antes disso, a palavra era necrópole. Vivia na região dos mortos, na cidade dos mortos. Né? Cemitério é uma tradução mais moderna. Então ele vivia entre os mortos, ele não vivia no lugar dos vivos. Ele devia ter um comportamento bestial, porque as pessoas tentavam amarrá-lo com um pelo que via uma coisa assim. E ele estava num grau de indignidade que ele chegava a se ferir com as pedras, até a própria estrutura física dele estava em ameaça. Né? É interessante porque Jesus vai ao encontro desse homem que não professa a fé que Jesus professa. Esse homem que está à margem da sua sociedade, na periferia da sociedade. Eu uso muito essa palavra, periferia social, isso não é uma palavra minha, isso é uma expressão que eu aprendi com o Papa Francisco. Esse homem que está destituído de toda dignidade, ele está abaixo de tudo, porque ele está sobre o domínio. Ele está oprimido por forças que vão contra a dignidade do ser humano e contra a vida. Né? Eu até coloquei um pouco isso ontem. E é muito interessante porque o demônio chega para Jesus e fala assim: eu te imploro em nome de Deus, eu sei que tu é o Filho de Deus. Observa que coisa interessante, porque o demônio evoca a Deus para se manter oprimindo e retirando a dignidade daquela pessoa. Né? Por que isso é importante? Porque não é porque uma pessoa fala Deus isso, Deus aquilo outro, que ela está fazendo o trabalho de Deus.
Lembra? Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, só aquele que faz a vontade do meu Pai. Então, é interessante aqui, e aqui tem uma outra coisa importante, que Jesus pergunta o nome, né? Isso é um fato que talvez as pessoas não saibam, mas o nome representa a pessoa, o nome qualifica a pessoa. Por isso que os judeus, por exemplo, acreditam que ninguém pode pronunciar o nome de Deus. A gente mesmo fala Deus, mas isso não é o nome dele, né? Porque se você fala o nome, você domina a pessoa, né? Se vocês chegarem aqui e falarem assim, Bernardo, eu vou dizer assim, oi, sim. Ou seja, vocês estão me obrigando a uma resposta. Jesus pergunta o nome dessa criatura. E essa criatura não tem um nome. Observem bem, ela não tem um nome, né? Ele fala muito claro, meu nome é Legião, porque somos muitos, né? Se vocês olharem a leitura de ontem, o demônio também se manifesta assim. O que queres de nós? Queres nos destruir? Né? Por quê? Porque toda força que oprime, toda força que ameaça a vida, toda força que retira a dignidade do ser humano, nunca está sozinha. Prestem atenção nisso. Do mesmo jeito que esse demônio aqui não era um demônio só, eram vários. E era legião. Por que legião é importante? Porque legião é tipicamente uma fala do exército romano. Então, aqui algumas pessoas atribuem que está se fazendo aqui também uma fala contra o domínio militar que aquela região vivia. Toda aquela região estava sob domínio militar romano, né? É muito interessante, porque o demônio sabe que vai perder, e aí ele quer dar um jeito de se dar bem. Porque o demônio sempre vai querer se dar bem. Aquelas pessoas que querem sempre se dar bem vão buscar alguém, vão buscar algum jeito de conseguir um lucro. Qual é o lucro dele? O lucro dele é ir para os porcos. Para os gerazenos isso não era nada significativo, mas para os judeus o porco era um animal impuro. Então nota bem, esses demônios preferem ir para os porcos do que ficar naquele ser humano. Já que eles vão perder aquele ser humano, eles querem os porcos. Olha o grau de indignidade que esse ser humano está. Jesus não titubeia. Ele se compromete com a vida, se compromete com a dignidade desse ser humano, que ele não sabe quem é. Observem bem, a gente não sabe o nome, a gente não sabe a profissão, a gente não sabe se esse homem é casado ou não, a gente não sabe se esse homem é bom ou mal, nada interessa. Ele não pode ficar na indignidade, ele não pode ficar com sua vida ameaçada. Jesus parte para os porcos, demônios, e não voltem mais aqui. E aí, sabe, pessoal, a gente vê uma coisa que me dói o coração nessa leitura. Me dói o coração. E esse coração dói também hoje em dia. Porque algumas pessoas não ficaram felizes de ter esse homem com a sua dignidade restaurada, com a sua vida preservada, com o retorno à sua sociedade, porque eles perderam porcos. Sabe, pessoal, é muito triste quando a gente vê que alguma coisa é para alguém mais importante do que a vida. É muito duro quando a gente vê que para alguém alguma coisa é mais importante que a dignidade humana. Não, não, não e não. Nada é superior à vida humana. A vida está em primeiro lugar. A vida é primeiro lugar e eu não posso abrir mão disso.
Se eu realmente sigo a Jesus, eu tenho que colocar a vida em primeiro lugar. A vida humana é imprescindível. A vida humana é insubstituível. Não há nada que esteja acima da vida humana. Então, entre os porcos e a vida humana, eu sou a vida humana. Entre o dinheiro e a vida humana, eu sou a vida humana. Entre a resolução da lei do não sei o que e a vida humana, eu sou a vida humana. Eu sempre tenho que me dedicar à vida humana. Não interessa mais nada. Do mesmo jeito que eu tenho que garantir tudo necessário para que a vida humana seja preservada. Então, eu não posso admitir que haja pessoas morando na região dos mortos, como também não posso permitir que haja pessoas morando em condições subhumanas, né? Morando na rua, morando numa comunidade onde as casas são densamente povoadas, morando numa comunidade sob o domínio do tráfico, da milícia ou de qualquer outra forma de opressão. Eu não posso permitir que as pessoas tenham ameaça à sua vida. Então eu não posso admitir que as pessoas passem fome. Eu não posso permitir que as pessoas não tenham atendimento médico de qualidade, ou que não tenham educação decente. Bernardo, mas educação tem a ver com a vida? Claro, claro. Se você não é educado, você pode não saber se prevenir de doenças, você pode não conseguir um bom emprego que te dê um bom salário, você pode não entender problemas outros que possam colocar a sua vida em risco. Sabe, pessoal, a opção pela vida é muito mais do que uma opção radical por A ou por B, por essa ou aquela situação. Ou você coloca a vida em primeiro lugar, em toda e qualquer situação, ou você não coloca a vida em primeiro lugar. Se você vir e falar assim, eu coloco a vida em primeiro lugar, mas sabe, bem, se o cara é bandido é diferente, né? Bandido bom é bandido morto. Não, me desculpa, você não colocou a vida em primeiro lugar. A opção da vida em primeiro lugar é uma opção que a gente tem que dizer que ela é integral. Nós seguimos aquele que disse que eu vim para que todos tenham vida e tenham vida em plenitude. E uma coisa que me chama a atenção e que muita gente esquece nessa leitura é que esse homem tinha sua dignidade perdida, ele não vivia no meio da sua comunidade, ele vivia parcamente vestido ou nu, ele estava se machucando, ele havia perdido toda e qualquer dignidade. E Jesus restaura a dignidade dele ao ponto de dizer, não sigas comigo, não. Volta para a tua família, vai viver com a tua família, vai viver na tua comunidade, mostra ao mundo que você é um homem restaurado, que sua dignidade foi garantida. Sabe, pessoal, se eu realmente acredito que a vida está em primeiro lugar, eu tenho que dizer que todo ser humano é digno e eu tenho que lutar por essa dignidade. Não é justo, não é correto que alguma coisa tire a dignidade de um homem, de mulher, de criança, seja lá quem for, seja lá por que queiram tirar a dignidade dele ou dela. Se isso ocorre novamente, nós temos que dizer, isso está errado, nós somos contra, e nós devemos usar toda e qualquer ferramenta possível a nós para corrigir a injustiça e o mal. Nós, é claro, não somos capazes de virar e dizer para as forças que oprimem o povo, saiam daqui, calem-te, abandonem isso. Mas nós temos o compromisso moral e religioso de, sempre que nos for possível, intervir de alguma forma para que a realidade que vai contra a dignidade humana, para a realidade que vai contra a vida humana, para a realidade que ameaça as pessoas, seja modificada, nós temos que estar lá. Nossa bandeira não é uma bandeira
política, como muitas vezes alguns falam. Nossa bandeira é uma bandeira religiosa. Nós seguimos a Jesus. E se seguimos a Jesus, nós temos que estar dispostos a ir ao encontro daqueles que perderam a sua dignidade, que estão com a sua vida ameaçada, de restaurar a vida e a dignidade. E garantir a todos e a todas que sejam cuidados com carinho, com atenção, sejam acolhidos, sejam protegidos, que tenham suas necessidades atendidas. Antes eu falava necessidades básicas, mas isso era uma interpretação errada minha, porque meu Jesus, o Jesus que eu sigo, que eu amo e ao qual eu dedico toda a minha vida, ele nunca falou em necessidade básica, ele nunca falou em vida, ele falou em vida em plenitude. Nós não estamos aqui defendendo uma pauta, vamos dizer, política. Eu estou defendendo uma verdade social. Eu estou dizendo claramente que não basta que a pessoa esteja viva. Ela tem que estar corretamente alimentada, corretamente vestida, com assistência médica garantida, com sua educação protegida, com seu transporte adequado, com sua moradia correta. Ela tem que ter acesso à cultura. Bernardo, cultura? Mas isso é um absurdo, porque você está dando muita coisa. Não, eu não estou dando muita coisa. Eu estou dando aquilo que é necessário para uma vida em plenitude. E eu não faço isso porque eu acho bonitinho, eu luto por isso. Eu tento essa superação porque é isso que eu aprendi com Jesus. Eu aprendi com Jesus que entre a vida humana e uma manada de porcos, a vida humana é mais importante. Entre a vida humana e sei lá, a propriedade privada, a vida humana é mais importante. Entre a vida humana e os conceitos, os meus preconceitos, as minhas crenças, se as minhas crenças ameaçam a vida humana, elas estão erradas, eu tenho que substituí-las. Se os meus conceitos retiram a dignidade de alguém, eu tenho que dizer, eu estou errado e preciso mudar. Sabe, pessoal, é difícil, é muito difícil às vezes a gente, assim, assumir o compromisso de colocar a vida em primeiro lugar, porque às vezes isso abala as nossas estruturas, a nossa forma de pensar. Mas, pessoal, esse é o caminho. Não é à toa que Jesus atravessou o mar e foi na região dos Gerazenos. Não foi à toa. Ele foi lá para restituir a vida e a dignidade. E isso valia a pena. O que se perde quando se restaura a vida e a dignidade do ser humano, nada de importante. Nada de importante. Como assim, Bernardo? Quando restauro a vida e a dignidade de um ser humano, eu não perco nada de importante, porque a vida vem em primeiro lugar. Amém? Bom, pessoal, o que eu tinha para falar hoje era isso, né? Espero, assim, que eu tenha conseguido passar uma mensagem boa para vocês. Eu espero que vocês tenham cuidado, né? Que isso possa ajudar vocês a se tornarem seguidores e seguidoras melhores de Jesus. Se alguém ficou balançado, se alguém ficou perturbado pela minha interpretação, né? Primeiro eu vou dizer que eu fico feliz, porque eu acho que a palavra de Deus tem que nos importunar de vez em quando. Segundo, que todos estão sempre à disposição para me questionar, me perguntar, né? Até discordar de mim. Bernardo, eu não concordo com nada que você falou. Ótimo, tudo bem, eu quero te ouvir, né? A vida da gente é uma vida que a gente tem que ouvir o outro também.
Se eu nunca ouço o outro, eu estou tirando a dignidade dele. E eu não posso fazer isso, né? Fátima está mandando um amém com mãozinha de oração. Djalma está tão feliz que está chorando de rir, está mandando um amém tão bem como não. Né? Sabe, pessoal, é bom a gente poder estar aqui, conversar com vocês, passar essa mensagem para todo mundo, né? Nós não tivemos vacinação hoje no Instituto, começando a achar que não querem mais mandar vacina para a gente. Com isso, ainda tem profissional da saúde que está cuidando de pessoas à beira do leito que não foi vacinado. Né? Fazer o quê? A gente tenta, né? Denise também está alegre, também está tão feliz, gostou tanto, está chorando de rir. Que bom. Sabe, pessoal, acho que a gente tem que falar as coisas, né? Então, provavelmente amanhã a gente não terá vacina, então eu estarei 15h30 com vocês amanhã de novo, tá? Né, nós estaremos fazendo essa atividade. Mas falta, né? 15h30, a menos que aconteça alguma coisa que seja uma ameaça à vida das pessoas. Aí vocês sabem que eu não faço a live, porque eu tenho que cuidar da vida das pessoas. E como eu digo, a vida vem em primeiro lugar. Né? É isso que eu falo. A gente tem que aprender a fazer isso, aprender a ter essa visão. Né? Na dúvida, qual é a regra? Na dúvida, ame. Não é? Ouviu falando isso? Então, se você amar, você vai pôr a vida em primeiro lugar. Tá? Vou me despedir de vocês, deixando a minha bênção. Né? Sugerindo que vocês tenham um pulinho no blog do Gaioso, Diaconia da Palavra, blogspot.com. Tá? E amanhã, 15h30, a gente se vê. Combinado? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Damião de Molokai, desça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Quem puder, fique em casa. Quem não puder, se proteja. Vamos todos usar máscara. A vacina está chegando, nós estamos começando a ser vacinados, muito devagar, a passo de tartaruga manca, mas o importante é que a gente está vacinando. Isso vai passar, isso vai acabar. Até lá, se cuidem. Hoje e sempre, glorifiquem o Senhor com a vossa vida. Sigam em paz e que o Senhor vos acompanhe. Tchau, tchau, pessoal. Até amanhã. Beijos.